De volta com o Educador em Entrevista, recebendo hoje aqui o Gu Maluf. Gu, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Agora estou em casa, né? Faço parte agora do Educador. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E a gente está dando entrevista para você também hoje. Bom, antes da gente falar do programa novo, né, vamos falar um pouquinho dessa trajetória, não é? Primeiro, como é que surgiu tua vontade, teu desejo de fazer algo desse tipo para a internet? Então, Lu, na pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, né? E eu sempre, na verdade, eu comecei a fazer conteúdos, assim, voltados para a internet, na época lá do Snapchat. Aí todo mundo falava para mim que era legal, que era engraçado, e foi me motivando. Aí teve essa passagem para o Instagram, só que não foi de cara, assim, né? Porque eu ainda não estava acostumado. Só que quando teve a pandemia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu comecei a fazer algumas lives no Instagram. Eu chamava algumas pessoas, mas eu da minha casa e a pessoa da casa dela, e a gente fazia entrevistas, e era bem legal. Eu lembro que, para o meu Instagram, que era pequeno na época, a gente batia às vezes 200 pessoas assistindo, era muito legal. Então, daí surgiu a possibilidade de aumentar isso, de crescer mais. Foi quando o irmão da minha cunhada, o Jander, que mexe com live, transmissão, ele manja muito de vídeo, ele me deu a ideia da gente fazer um projeto junto. E aí eu falei, eu quero fazer um talk show, porque eu sempre achei muito legal isso de talk show, adorava o programa do Jô. Então, assim, aí surgiu essa ideia e foi quando eu fiz o meu primeiro grande projeto, que foi o Gu Maluf Talk Show, porém era só na internet. E a gente fez e foi um sucesso. No primeiro episódio já foram 600 pessoas assistindo, e que para mim era muita coisa ali naquela época, e foi ali onde tudo começou. Aí surgiu também a ideia de fazer a premiação, que foi o meu maior sucesso de todos, né? E que já teve 3 edições, e eu fiz já um podcast depois, só que eu sempre quis voltar para o talk show. E foi quando a educadora me convidou para apresentar um programa e a gente pensou em voltar com ele, porque foi algo muito legal que eu fiz. Muito bom. E aí, nesse processo aí, não é? Você também cursou comunicação, né? Sim. Eu sou publicitário, formado em publicidade e propaganda. O que me ajuda muito, porque sempre eu fiz todas as artes dos meus projetos, né? Eu criei identidade visual e eu também gosto muito disso, de criar o marketing, de fazer algo diferente. Quando eu lancei a primeira vez o meu talk show, eu fingi que eu ia ser candidato a vereador, o que foi tipo que deu o boom para divulgação. E dessa vez de novo, ontem eu soltei que eu ia para fazenda e acabou dando muito certo e deu um super engajamento e tudo voltado para essa ideia de trazer visibilidade de um jeito legal, sabe, natural. E também é bacana a gente pensar, né, o quanto tem essa dinâmica das redes mesmo, não é? E que agem de maneira orgânica, né? E que muitas vezes as pessoas não entendem direito esse funcionamento, mas que é um funcionamento que é controlável. Sim. Eu sempre procurei fazer que os meus projetos, eles se espalhassem de maneira orgânica. Então, eu sempre fiz os meus press kits para mandar para o pessoal da cidade, fiz ativações, fiz estratégias, faço sempre um Photoshop diferente para eu poder usar nos conteúdos. Então, eu gosto muito disso e eu acho que é a maneira certa de fazer. Perfeito. Porque é muito mais do que só colocar o conteúdo, né? Colocar o conteúdo para que ele, de fato, chame atenção e para que as pessoas compartilhem. Sim, até porque hoje em dia todo mundo tem muito acesso à internet, né? E é muito legal também que evoluiu bastante, igual a nossa cidade, como cidade pequena. Tem muito programa agora, muito podcast, muita galera envolvida com rede social. O pessoal das lojas colocaram a cara, né? Que é uma coisa que antes não tinha. Então, assim, todo mundo tá ligado em rede social. Então, assim, para você conseguir se destacar de alguma forma, você precisa pensar em estratégias que isso dê um boom de uma forma legal, sem ser apelativo também. E é isso. E para que de fato chegue, né? Porque também tem essa coisa um pouquinho ilusória da internet, né? Da bolha, né? Chega, mas só chega naquele grupo, né? Ou chega porque se compra,
não é, adesões e etc. Ou quando se pensa em vídeo aí, não é, você tem aquela questão da visualização de segundos, né? Tipo, você produz um conteúdo de 5 minutos, as pessoas veem 4 segundos, que é o tempo da passagem, e então, na verdade, o conteúdo não chegou. Não, e assim, é muito engraçado isso, até foi legal que você perguntou isso, porque com essa ideia que eu tive de estratégia, falando que eu ia para a Fazenda, apareceu gente no meu perfil que nunca tinha interagido, sabe? Que nunca tinha comentado num post meu, nunca tinha mandado uma DM para mim, coisa que, assim, eu estava fazendo, eu já estava divulgando o programa, só que essas pessoas não tinham sido atingidas. E ontem, com essa estratégia que eu fiz, elas foram atingidas. Então, é muito legal ver isso, sabe? Uhum. E de uma maneira que não é algo novo, não é? Porque toda edição do BBB ou da Fazenda, todo mundo faz isso, né? No sentido, assim, de colocar... Eu acho que eu tenho umas 3 edições de Mumuzela aí, né? Que ela tá indo pra Fazenda. Eu vi hoje ainda. Ou inclusive pro Big Brother, etc, né? Porque... muitas vezes o próprio programa, inclusive, disponibiliza a arte para você colocar a sua foto lá para o programa viralizar. Essa arte da Fazenda era uma arte muito fácil. Tipo assim, não tinha... Igual, porque a do Big Brother é uma arte mais difícil de você manipular de forma perfeita. Por isso que eles disponibilizam, inclusive. E a da Fazenda era muito fácil. E eu percebi ontem que muita gente não... Tipo assim, não era uma grande maioria que estava postando. Na minha rede social mesmo, eu não vi ninguém postando. Foi aí que eu falei, pera lá, né? E na hora eu já fiz e já pensei em tudo o vídeo que eu acabei de soltar. Então, assim, eu acho que é muito legal isso. É uma coisa que todo mundo faz, mas, né, tem hora que dá certo, tem hora que não. Sim, exatamente. É a loteria da internet também, Sim. né? De fato, né? Você tem as ações. Mas é bacana dizer isso, né? Porque justamente às vezes as pessoas falam, mas não é, etc. Também isso é uma característica da internet, gente, não é? Você quer informação, você vai em veículo de informação. Você quer entretenimento, você vai nas páginas de entretenimento, que é o teu caso, né? Você não faz imprensa, você faz entretenimento. E assim, se você parar para perceber, tanto no Big Brother quanto na Fazenda, porque sai aquelas listas, né? Agora que o Big Brother tem os famosos, sai as listas. Todo mundo se aproveita disso. Ninguém fala de cara, pelo menos a maioria, que vai ou não participar. Por quê? Porque, querendo ou não, é um engajamento. Tá todo mundo colocando o seu nome em lista, todo mundo cogitando o seu nome, e, tipo, isso é uma forma de marketing. Então, assim, o que eu fiz ontem não é muito diferente do que os próprios famosos fazem. Eles aproveitam desse boom para gerar mídia e, às vezes, eles nem foram cotados. Mas aproveitam. E eu aproveito a pergunta aqui da Cláudia e da Cidinha, né? O que tem em comum com a internet nesse programa novo? O que tem de diferente nesse programa novo? Eu acho que eu quero que continuar aquilo que eu já fazia, porque era muito legal, sabe? Era um programa muito dinâmico, muito alto astral. A gente via o outro lado das pessoas. Isso que eu achava muito legal, sabe? Porque às vezes a gente pegava... Igual, por exemplo, uma das minhas entrevistas favoritas foi a que eu fiz com a Marilene, da Queda Livre, com a Camila e com a Fabiana. E muita gente falava pra mim, eu nunca vi esse lado da Marilene. Sabe, ela brincou, ela deu trote, ela, sabe, ria, contava história. Então, eu quero trazer a mesma alma do programa pra TV. Só que agora eu acredito que vai ser num alcance muito maior e com muito mais profissionalismo que o programa merecia. Perfeito. Quadro se mantém? Tem quadro novo? Não, como é que tá isso? Eu não gosto de fazer nada igual, sim, Lu. Então, vão ter vários quadros diferentes e também eu quero que seja muito dinâmico, assim, a questão de episódios, sabe? Nem sempre vai ser a mesma coisa. Eu quero mudar a cada episódio, ter coisas diferentes acontecendo. Perfeito. Renato, desejando boa sorte. Obrigado, Renato. E perguntando aqui a respeito de entrevistados, né? Já tem um rol? Como é que está trabalhando isso? Já, sim. Eu já tenho uma primeira entrevistada que é muito legal. Ela tem tudo a ver com tudo isso que está acontecendo de ontem para hoje. Eu não vou revelar ainda, mas vai ser muito legal e a gente merecia uma entrevista com ela. Tem muita coisa legal para ela contar para a gente.
E assim, vocês vão ver convidados de todos os tipos, tanto pessoas da política, quanto pessoas empresários da cidade, pessoas mais artísticas. Eu gosto de trazer esse mix. Perfeito. Também na questão de concepção, né, do programa, né? Tá com concepção de cenário, etc, né? Como é que tem sido essa parte? É muito legal, porque assim, eu sou muito ligado nisso eu gosto muito de moda, eu gosto muito de decoração, então sempre eu coloquei isso muito presente nos meus projetos. Tanto a questão de fazer um cenário que tem a ver comigo, e tanto na questão das roupas conversarem, de ter toda uma ligação. Então, quando eu vim, a primeira coisa que eu falei, gente, eu preciso de um cenário que tenha a ver com tudo aquilo que eu sempre fiz, mas que seja novo também. E a gente conseguiu unir bastante o que eu queria com toda a estética da emissora, né? Então, tá muito legal, a gente está montando, hoje até a gente estava conversando sobre o cenário, logo, logo está pronto, e quem sabe eu já mostro para vocês. Perfeito. Também é bacana pensar nisso, né? Porque tudo tem ajustes, não é de fato concebi, tive a ideia e já está pronto, não é? Não, é toda uma preparação, toda uma discussão de ideias. E aí tem coisa que a gente quer fazer e acaba não dando certo, mas a gente tem que mudar para outra. E é isso, mas eu adoro esse processo. Eu acho muito legal. E como é que está a questão da família, dos amigos aí no apoio, na expectativa? Minha família me apoia muito, meus amigos também. Então, tudo que eu faço, eu tenho 100% de apoio de todo mundo e é muito legal. A gente estava falando da questão, né, de realities aí, né, dessa brincadeira com a Fazenda, e o Guilherme colocando aqui, né, esse ano foi anunciado lá pelo Big Brother a mudança, que agora é um voto por CPF, né? Adorei. Aí ele pergunta o que você acha disso e o que você acha de usar essa estratégia no prêmio. Exatamente, eu acho legal, porque eu pensei isso, exatamente foi a coisa que eu pensei quando eu vi. Mas existe toda um trâmite para conseguir fazer isso. Né? O Big Brother ele já tem uma estrutura toda uma estrutura para isso. O ano passado, na verdade não, esse ano, né? Na premiação, eu já fiz mais ou menos isso, porque eu limitei 1,5 por voto. O que já dificulta muito, né? Porque antes você podia votar com o seu e-mail várias vezes. E agora você pode votar somente uma vez por e-mail. É claro que as pessoas podem criar outros e-mails. Só que tem todo, né, um trabalho ali para você criar vários e-mails. Então já dificulta. Eu gostaria de profissionalizar mais o método de votação, mas assim, tem tudo uma questão para ser estudada aí. E sobre o que eu achei, né? Eu acho genial, porque, querendo ou não, por mais que eu acho que é legal, são dois lados que eu penso. Tem um lado que é muito legal essa parte de torcida, de todo mundo se unir, a galera, eu mesmo, porque eu sempre fui apaixonado pelo Big Brother, desde novinho. Então, assim, eu já fiz fã-clube, eu ficava votando. E aí é muito legal, porque você conhece pessoas, você faz amizades, faz aquelas salas que você vai ouvindo música e votando. Só que também eu acho que prejudica muito. Porque às vezes, pelo menos eu achei que essas duas últimas edições do Big Brother foram prejudicadas pela questão de votação, pela questão de público. Poderia ter tido um enredo muito melhor. Então eu acho que fazendo dessa maneira vai acabar sendo mais justo e trazendo aí edições mais interessantes. Porque já surgiu suspeita de outros realities, inclusive, né, até de construção de centrais para votação, etc. Né? Os famosos call centers, né? Exatamente, né? E é difícil, né? Como é que você fiscaliza isso se a votação é aberta? Exatamente, é muito complicado. Voltando aqui ao programa, Matheus parabenizando, desejando boa sorte. Obrigado, Matheus. Perguntando de dias e horários, né, de veiculação do programa. O programa vai ao ar toda terça e quinta, às 6h30 da tarde. Da noite, né? Tarde e noite. Tarde e noite. E ele é reprisado às quartas e sextas-feiras. Então, sempre o dia seguinte entra a edição reprise. Se eu não me engano, é 1h da tarde que é o reprise. Mas ele vai ao ar terça e quinta,
às 6h30. Perfeito. E aí reprisa ao final da nossa programação sempre nas quartas E na sexta. e nas sextas. Também é legal destacar, né, a questão justamente disso, né, de ter a possibilidade dos 2 horários e depois que o programa também vai para as redes. Sim. Porque tem o pessoal que é muito ligado em rede social, né? E até eu acho que assim, hoje é engraçado que a gente acabou perdendo um pouco o costume, né? Da TV, assim. Do horário. Do horário, de ter um horário específico. Às vezes a gente acaba perdendo e aí tem a televisão, depois igual, por exemplo, quando a gente perde uma novela da Globo, a gente consegue rever o capítulo. Ir lá na plataforma deles, né? Então, hoje em dia tem muito isso e é legal porque quem não conseguir assistir no horário tem a opção de estar ligado nas redes sociais, mas vai ser muito legal. Eu acho que você assistir na televisão dá uma energia mais Diferente. interessante. E é interessante isso, né? O quanto, e a gente vê a rotina disso no próprio traçado da emissora, não é? Que você tem aquela questão da audiência no horário, que é o pessoal que interage, que está lá ao vivo com a gente. Ao mesmo tempo, você tem esse fluxo de internet, das pessoas que vêm depois e das pessoas que vêm muito tempo depois. Não é? É engraçado que às vezes eu recebo comentários de programas que já foram há muito tempo ao ar e que estão lá nas redes, né? E que as pessoas comentam bem depois. Não é? Sim, eu acho super legal isso. E é isso, a gente tem que cada vez mais valorizar esses programas, porque tá vindo uma galera muito massa aí, e é uma nova geração, né? E eu acho que a gente tem que dar valor a isso, e também a televisão, porque eu percebo que tá voltando com muita força também, né? Tipo, tem muita gente nova entrando na televisão, igual, por exemplo, o Mion. Lógico, ele já tem uma carreira muito grande, mas é muito legal assistir ele, né? Ele trouxe um ar super jovem que faltava ali. E eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar isso, essas pessoas. Igu, vou aproveitar aqui a pergunta da Natália, né? Falando um pouquinho disso, né? Do preparo, não é? E do pensamento para o programa. Ela pergunta como é que se elabora isso, depende de cada convidado, você pensa os quadros especialmente para a pessoa, como é que funciona? Então, eu acho que cada programa é um programa, então, assim, eu estudo muito quem vai vir, o jeito dela, o que é legal a gente saber da vida dela. Como eu gosto de fazer quadros, assim, mais, né, games e tudo mais, que vai ser cheio de jogos, assim, no programa, sabe? Para também trazer um pouco de mostrar esse outro lado da pessoa, sabe? Ver ela respondendo perguntas, brincadeiras e tudo mais. Então, assim, eu estudo cada pessoa para ver como que eu tento visualizar como que ela vai responder ao que eu tô querendo oferecer para ela, assim. E é uma preparação, eu gosto muito de me inspirar, assim, eu tenho vários, igual, por exemplo, amo Tata Werneck, o programa dela, Jô Soares, Hebe Camargo é uma das que eu mais gostava de assistir. Então, assim, eu quero resgatar coisas antigas da televisão e também coisas novas, coisas atuais. E eu acho que vai dar uma mistura bem bacana aí. Muito bom. Também a questão das gravações aqui, né? Pedro colocando, né? Os programas são gravados, não são ao vivo. Né? E ele coloca isso, né? Você vai gravar mais de um programa, como é que vai fazer esse funcionamento? Toda semana a gente grava 2 episódios, que são os episódios que vão pro ar na próxima semana. Então, na terça agora, eu vou gravar já os meus 2 primeiros episódios. Já são 2 convidados. E são 2 convidados que vão ser totalmente diferentes, 2 propostas totalmente diferentes. E aí, na semana que vem, mais 2. E assim a gente vai fazendo. Perfeito. Mantém o ritmo do programa com o tempo aí tranquilo para a produção de cada um, não é? Também Arthur aqui, não é? Parabenizando pela proposta e colocando a questão justamente, né, do duração, não é? Ritmo aí, né? Como é que é encaixar o conteúdo no tempo determinado. Eu acho que esse é o meu maior desafio, porque antes, quando eu fazia,
por mais que tinha, quando eu fazia na internet, eu falo, por mais que tinha um limite, a gente sempre colocava um limite, mas a gente fazia ao vivo, né? E eu deixava rolar, sabe? Então, já teve episódio meu que eu fiquei 2 horas com o convidado. E agora eu tenho esse limite, né? Porque, querendo ou não, a gente está numa emissora e tem uma grade para ser respeitada com vários programas. Então, eu acredito que esse vai ser o meu maior desafio. Conseguir... Controlar o tempo. Controlar o meu tempo. Esse realmente é um macete aí que tem que se ter em TV, né? Você vai experimentar depois no futuro, eu tenho certeza, Sim. também TV ao vivo, que você vai ver que tem as suas particularidades também, as suas dificuldades. Com certeza. É um desafio. Karina, o que é mais fácil entrevistar, homens ou mulheres? Ou depende da pessoa? Eu acho que depende muito. Porque eu acho que é muito do convidado se soltar, sabe? Porque é tão legal quando você vai entrevistar e a pessoa ela entra no teu jogo, sabe? E a conversa vai longe, você consegue, sabe, de uma forma natural. Agora, eu acho que não tem muito isso de homem ou mulher, porque eu já tive experiências legais, tanto com homem quanto mulher, mas também já tive experiências, não digo ruins, mas que foram travadas, sabe? Que você precisa o tempo todo tá trazendo uma coisa nova, porque senão não desenrola. O pior convidado é o que responde sim e não. Exatamente. Ele fala aquilo, o básico, e aí você não consegue trazer um retorno ali. Mas eu acho que eu, pelo menos, não tive isso muito, não. É que eu entrevistei até hoje mais mulheres. Mas os homens que eu entrevistei foi bem bacana também. E a questão de pessoas conhecidas e desconhecidas, né? Porque muitas vezes também a gente tem aquela zona de conforto, são pessoas que a gente conhece, a gente sabe de onde tirar. Sim, a minha ideia para esse programa de agora na TV é que eu misture. Porque eu acho que pessoas conhecidas, acaba que todo mundo entrevista, né? Agora tem tanta gente legal, com personalidade, que não tem um espaço, que não tenha, né? E eu quero trazer isso, eu quero trazer pessoas que são autênticas, mas que às vezes você nunca viu, mas é autêntico e está ali. Claro que vão ter pessoas conhecidas também, mas eu quero fazer essa junção ali. Cada episódio vai ser uma coisa diferente. Muito bom. Cristina, parabenizando aqui também pela inovação, a você, educadora, pelo espaço, e colocando a questão específica aí, né, de como conduzir isso, né, a longo prazo, né, que ela vê aqui que normalmente é a dificuldade dos programas, né, tipo estreia e etc, mas depois conseguir ter fôlego para ter vida por muito tempo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios de todo mundo que mexe com televisão. Porque você precisa se reinventar o tempo todo. Ainda mais agora que a internet, igual a gente falou, tem um alcance muito maior e todo mundo está mexendo com a internet, é coisa nova o tempo inteiro. Sabe? Eu acho que, na verdade, tudo você precisa se reinventar. Tanto, por exemplo, na música, quanto apresentadores, atores. Então, assim, você precisa estar se reinventando, porque a concorrência está aí, assim, sabe? E toda hora está aparecendo uma pessoa nova, uma pessoa com talento diferente, uma pessoa com uma missão diferente, e você precisa acompanhar isso se você quiser ir para frente. Exato. Né? E a internet tem a questão do fenômeno de momento, né? Que a gente só vê na internet, né? Que é isso. Surgiu fulaninho que faz uma dança bacana, né? E que aí fica lá 1, 2, 3 meses em destaque e depois, do mesmo jeito que surgiu, some. Exatamente. Né? E aí as pessoas falam, né, daqui a pouquinho não comenta mais, fala, e aí? Né? É um fenômeno muito típico da internet isso. Então, eu estava conversando esses dias disso. Eu admiro muito a Anitta por conta disso. Porque quando ela apareceu na mídia, todo mundo, era a coisa que eu mais ouvia falar, daqui a um tempo some. E ela conseguiu se reinventar de um jeito, né, que ninguém conseguiu. Então, eu acho muito legal isso. Hoje em dia, todo mundo que eu acho que aparece na mídia já aparece com esse peso, sabe? Já tem esse julgamento. Então, você precisa fazer acontecer. Você precisa mostrar
ser reverente e fazer o negócio rolar. Para não ser a figura de um meme só, de um sucesso só, né? Que Porque é o que, isso é o que tem. o que mais tem. A galera não, sabe, não persiste, não vai atrás. Eu acho que ficou muito fácil, né? Você vai lá, faz um vídeo, viraliza e é isso. Aí eu acho que às vezes falta ir atrás e dar sequência nisso. Ou às vezes a pessoa fez numa brincadeira e nem esperava o resultado. Também tem isso. Né? Às vezes a gente tá julgando a pessoa, mas ela nem queria isso. Exato, exato. Porque também muita gente fala depois do peso disso, né? A gente vê vários comentários de pessoas que, olha, a vida virou um inferno, eu só fiz um vídeo e não esperava que ia ganhar essa dimensão. É que eu acho que assim, a internet é 50%. Tipo assim, é tipo 50-50. 50% é maravilhosa, é incrível, te dá milhares de possibilidades e te levanta, só que também a internet, para te derrubar, é com duas conversas, né? Você vê, por exemplo, a própria GK, esses tempos para trás, ela entrou numa crise, sabe? Agora, e assim, eu acho até legal porque ela se reinventou, mas ela estava totalmente abalada, você via o jeito que ela falava, e a internet tem esse poder, né? Do mesmo jeito que ela te coloca ali, né, num patamar, ela também te deixa assim, teu psicológico, a tua saúde mental vai por água abaixo. Eu acho que você tem que ter bastante sabedoria para saber lidar com isso. E justamente, né, eu acho que a gente acaba vendo muitas figuras nesse sentido. Tem gente que fala até da questão da dependência do like, né, que like vicia como se fosse uma droga, etc. E justamente isso, né, a pessoa começa a perder seguidores, se desespera, né, a gente acaba vendo as pessoas sofrendo pelo virtual. É muito difícil, porque o Instagram, às vezes ele é bem traiçoeiro com a gente, sabe? A gente que mexe. Tem vezes que simplesmente ele não quer entregar o que você tá propondo. Inclusive, eu falo com tranquilidade, quando eu comecei a fazer a divulgação do programa, no começo foi muito forte, sabe? Teve bastante like, só que depois foi diminuindo. Foi aí, porque querendo ou não, tipo, igual a internet hoje, igual a gente falou, é muita coisa rolando. Então as pessoas cansam muito fácil. Então eu pensei, eu preciso de alguma coisa que dê de volta o boom que eu preciso. E foi aí que teve essa ideia, que deu certo. Então eu acho que você precisa estar muito ligado em tudo e ser rápido. Exato, exato, não é? E também, não é bacana a gente ver também essa questão do fenômeno, da rapidez, da agilidade, etc., mas ao mesmo tempo no limite, né, de não fazer nada que incomode, porque pode virar em 2 segundos cancelamento. Nossa, totalmente. Todo mundo me pergunta, porque é o meu maior sonho da minha vida, é pro Big Brother, né? Eu sempre falo. E todo lugar, quando a gente fala desse assunto, as pessoas perguntam, mas você não tem medo de ser cancelado? Eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que é uma coisa... É que assim, eu gosto tanto disso, eu quero tanto... Tipo, é um sonho tão grande que eu tenho certeza que vai acontecer, que isso não me incomoda, sabe? Eu não tenho esse medo. Mas eu acho que hoje em dia você precisa estar ligado em tudo, sabe? E eu acredito que com outras pessoas acontece o mesmo. Eu que mexo com rede social, eu fiquei tipo eu tenho esse bloqueio, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu penso muito. E eu acho que é importante também ter isso, porque você tem responsabilidade com as pessoas. A gente tem uma rede, eu ainda não tenho tantos seguidores assim, mas eu tenho uma rede que tem muita gente que segue o que eu falo, sabe? Tem muita gente que compra o produto que eu estou postando ali. E eu achava até que isso não acontecia. Eu ficava, gente, mas como que alguém vai comprar? Mas acontece. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente está colocando ali, porque tudo pode gerar coisas ruins e é muito perigoso mexer com a internet. E hoje, né, o pessoal fala um pouquinho de regulação dos meios, etc., né? E uma questão que se falava, que eu acho até interessante, que é a rotulação de canais.
não é? Em que sentido, né? Olha, esse canal é jornalismo, esse canal é entretenimento, esse canal é culinária, etc. Por mais que você tenha canais mistos, porque o que a gente acaba vendo às vezes, olha, o canal é de entretenimento, mas tenta fazer jornalismo, né? E às vezes a pessoa começa a se informar por um canal que não é de jornalismo, que não tem o peso de um veículo de jornalismo, que não tem as responsabilidades de um veículo de jornalismo e que faz um monte de besteira. Né? Então, ainda é complicado. Quando a gente vê, por exemplo, na TV ou no rádio, né, você tem vinhetas, você tem toda uma legislação em cima, o sujeito tem que ter o registro profissional, né, tem que ter a categoria profissional para exercer. E a internet, isso é muito bagunçado ainda, não é? Eu acho, Lu, que hoje tá todo mundo desesperado por furo, sabe? Todo mundo quer ser o primeiro a dar notícia, só que ninguém, assim, eu falo numa grande maioria, pensa o tanto que isso pode prejudicar uma pessoa, sabe? Tá bom, depois vai lá e coloca uma nota voltando atrás, pedindo desculpa pelo erro. Mas já está feito, entendeu? Não tem, a pessoa já pode ter levado um prejuízo enorme com a vida dela. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta e ter, tipo assim, a gente precisa ter, como que eu vou falar, sabedoria daquilo que a gente está fazendo, sabe? A gente não pode sair postando nota de polícia, sair postando, sabe? Sem checar os fatos. Eu acho que tudo tem que ser muito bem averiguado, porque você pode ferrar muito com a vida de uma pessoa. E é justamente isso, né? Eu acho que a gente tem hoje nos cursos uma preocupação muito grande também, inclusive com isso, né? O Brasil cita muito o caso da escola de base, não é? Que foi um caso icônico do jornalismo de divulgação sem uma apuração correta e que acabou com a vida de uma família, né? Fechou uma escola, etc. Mas que a gente, infelizmente, vê com recorrência, né? Vê ainda pessoas que perderam a vida em função de fake news, né? Então, tem que, de fato, ter uma responsabilidade. E eu acho que se a legislação, de fato, mudar, né? Olha, tem o selinho lá que é entretenimento, e as pessoas entenderem isso, que entretenimento é entretenimento, humor é humor, jornalismo é jornalismo, né? Fica mais compreensível. Acho extremamente necessário. Né? Para que não se tenha problemas futuros. Caio aqui também parabenizando, desejando boa sorte. Obrigado. E colocando aí a respeito da estrutura específica de rotina do programa, né? A gente está falando dias e horários, etc. Aí ele pergunta se você vai colocar também recortes. Eu acho que... muito obrigado, Caio. É porque eu estou falando obrigado para todo mundo, mas às vezes a câmera nem está em mim. Mas assim, eu acho que é essencial também hoje, até uma das coisas que eu conversei lá no começo, que a gente precisa desses recortes, né? Que são as chamadas, para mostrar também o que a gente está entregando, porque muita gente... Hoje eu falo, Lu, assim, que também tem muita gente preguiçosa, né? As pessoas, elas não querem ler legenda, as pessoas, elas querem tudo muito pronto ali na mão. Então, eu acho que é necessário a gente fazer essas pecinhas reduzidas para estimular a curiosidade. Uma curiosidade, um alcance maior aí. Muito bom. E é uma ferramenta que tem funcionado, né? De certa forma, né? Porque, assim, também tem gente que que assiste só os recortes e não os programas. É a era dos vídeos curtos, né? Exato. Tudo é vídeo curto. Exato. Eu lembro quando a MTV lançou o primeiro formato, que era com a Dinê ainda, né, que se chamava 15 minutos, né, que era um absurdo em se pensar em um programa de 15 minutos para a TV. Né? Hoje a gente está quase chegando no formato de 5 segundos. Porque tem recorte que é isso, né, que é uma frase solta lá para chamar a atenção da galera. Gu, eu só tenho que desejar boa sorte, né? Agradecer pelo carinho sempre aqui com a emissora e com a gente, deixar sempre o espaço à disposição e esperar realmente, né, que a gente tenha bastante interação aí com o programa. Lu, muito obrigado. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que a educadora está me dando. E eu acho que a gente tem que apostar, né, também aí numa nova geração que está vindo. E também respeitar muito quem já está no corre há muito tempo. E eu estou muito feliz com essa porta que abriu,
sabe? E muitas outras que vão abrir. Muito obrigado. A equipe é incrível, todo mundo é muito legal, todo mundo, sabe, são profissionais excelentes. Eu estou feliz com essa oportunidade e estou ansioso.